E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Vamos lá então, gente, para o nosso primeiro vídeo para inaugurar aqui. Se bem que a gente já inaugurou o início do mês do Halloween, lá no comecinho bem do mês, dia 1º, né, gente, que nós fizemos uma live gigante aqui no canal. Já convido todos a assistirem, quem ainda não assistiu. O Rubens está lá, a Paty também, a Cris e o mais novo membro das lives por aqui no canal, que é o Henrique. Ficou bem bacana, tá, gente? Nessa live nós mostramos tudo que vamos ler durante o mês do Halloween e filmes também, livro, filme e série que a gente vai assistir. Então dê uma olhadinha aí, tá, gente? A live do início do nosso mês do Halloween. E para começar, então, eu vou falar com vocês hoje sobre um livro que é uma não ficção, tá? Mas, não ficção no mês do Halloween? Pois é, gente, o que tem de mais assustador do que a época medieval, da época da Inquisição? É sobre isso daqui que tá neste livrinho aqui que a gente vai bater um papo. O que acontecia, o que houve com um homem, com Menóquio, que era um livre pensador, que ele falava aos 4 ventos, aos 4 cantos do mundo as ideias dele. Claro que isso não deu certo, né, gente? Então a gente vai conversar sobre a história desse cara, um italiano muito à frente do seu tempo, com umas ideias muito originais, e a gente vai destrinchando isso daqui aos pouquinhos aqui então, tá bom? Já vão sentando o dedo no likeão, vão se inscrevendo no canal, vão acompanhando aí o mês do Halloween, que eu vou trazer vídeos todos os domingos e vou tentar encaixar nas quintas-feiras também mais vídeos de terror, tá bom? Vamos lá então, gente. Esse livro aqui, ele é do historiador, né, o Carlo Ginzburg, tá? É uma, como eu falei para vocês, é uma história realmente verídica, aconteceu, né? Essa ediçãozinha aqui, gente, é daquela companhia de bolso, bem bacaninha, eu acho legais essas edições aqui. E eu tô na vibe medieval, tá? Vocês estão vendo que até tô trajada aqui meio de medieval. Eu gosto bastante, gente, acho muito interessante. Então eu assisto documentários sobre essa época e eu tenho vários livros aqui, tudo da companhia de bolso aqui, sobre a era medieval também, tá? Então esse livro aqui, gente, a primeira edição saiu em 1976, tá? Ela aqui nessa edição da companhia de bolso, tá? Da Companhia das Letras. Ela tem dois prefácios, um prefácio em inglês e um prefácio da edição inglesa e um prefácio da edição italiana. São bem interessantes, tá, gente? É dividido por vários capítulos e a quantidade de páginas são 255, mais ou menos, mas a história mesmo aqui, ela vai até a página 200, mais ou menos, porque depois são notas que eram para ser notas de rodapé, mas o autor resolveu deixar tudo para o final para não atrapalhar a leitura, né? Para a gente não ficar ali olhando toda hora, enfim. Ele achou que seria melhor jogar tudo lá para o final. Então são 200 páginas da história aqui do Menóquio, né? Um trechinho aqui, um capítulo da vida do Menóquio, né? Um italiano muito interessante, gente. Então o livro vai se tratar disso, sobre as ideias dele, o que aconteceu com ele. O que acontece? Essas introduções aqui, o prefácio, eles são muito interessantes, tanto da edição em inglês como da edição em italiano. E o que eu peguei, assim, que eu achei, sabe, uma ideia, assim, bacana que o autor nos traz, é que tudo, né, ou pelo menos, assim, a maioria das coisas que a gente tem falando dessa época sobre os camponeses, que é um camponês, né, o Menóquio era um camponês, tudo que se tem, assim, ou quase tudo, é sob a visão dos burgueses. Sob a visão de quem escrevia a história. Porque a maioria desse pessoal do populacho não sabia ler nem escrever. Então, a história deles meio que é contada ou foi transmitida para nós pelos olhos de outras pessoas. E por que esse livro aqui ele é tão interessante? Porque é exatamente o contrário.
o Menóquio, ele lia, ele escrevia, então tem uma farta documentação, né? Foi encontrada uma farta documentação a respeito do processo de inquisição que aconteceu com ele, e ele assinava os documentos, ele sabia o que estava escrito ali. Ele lia, ele assinava, e tem várias testemunhas também, né? Além dos documentos, claro, feitos pelos inquisidores. Então é assim, é uma coisa bem confiável, né? E por isso que o Ginzburg quis trazer isso para nós, né? Mas então, gente, quem era o Menóquio? Quem foi o Menóquio, então? O nome dele era Domênico Scandella, apelidado de Menóquio. Ele morava numa região próxima de Veneza, que é a região do Friuli, né? Próxima a Veneza, uma cidadezinha lá, né, gente, pequena, enfim. E ele era um moleiro, ou seja, ele alugava um moinho, claro, porque o populacho da época não tinha nada, né, gente? Era tudo de outras pessoas que alugavam, enfim, arrendavam, né, terrenos e tudo pro pessoal, pros camponeses poderem trabalhar. Então ele tinha moinho, ele lia, ele escrevia e ele era camponês, né? E ele, gente, ele tinha umas ideias assim, sabe, incríveis, que eu vou ler vários trechos aqui para vocês, e ele falava para quem quisesse ouvir. Até que, claro, né, gente, um padre denunciou ele, né? Isso é quando a história dele começa a ser contada em 1584. Então esse padre denuncia, os inquisidores vão atrás e ele passa meses, gente, explicando por que ele tinha aquelas ideias, né, se ele tinha algum pacto ou não, porque da onde, eles queriam saber da onde que o Menóquio tirava, sabe, essas reflexões e por que ele saía espalhando para quem quisesse ouvir. Então, de 1584 até 1586 foi, né, esse período que ele ficou sendo processado, né, ficou lá respondendo a um monte de perguntas, ele ficou preso, né, depois ele é solto, ele ficou preso por 2 anos, né, o processo durou alguns meses, ele foi preso, ficou preso por 2 anos, e ele volta a ser pego, acho que 15 anos depois, eu até anotei aqui, gente, 15 anos depois, mais ou menos, ele foi pego novamente. E aí, vocês fiquem aí até o final que eu vou falar para vocês o que acontece com ele, então, nesse segundo processo que ele passa, tá, gente? A história é mais ou menos essa, né? É um trechinho da vida, então, desse italiano interessantíssimo. E aí eu vou lendo para vocês aqui o que eram essas ideias do Menóquio e quais os livros que, de repente, ele leu para ter, sabe, tirado essas sacadas assim, porque não veio do nada, né, gente? Então, vamos lá. Eu anotei aqui, separei direitinho para ir lendo com vocês e comentando, tá? Então, aqui a primeira anotação, que eles estão muito interessados em saber da onde surgiram as ideias da cosmogonia, porque o Menóquio, ele criou, né, na cabeça dele, toda uma cosmogonia, né, e era isso que ele adorava discutir. Só que o coitado, ele era assim, uma voz solitária, porque aqueles camponeses, eles não entendiam, eles não compreendiam o que ele estava falando. Para eles era blasfêmia, o Menóquio é um herege, está blasfemando, né, até que um padre, então, se morde e faz a denúncia. E aí a gente tem assim, tá, gente, bem no começo aqui, já tentando meio que mostrar aqui a visão de mundo dele, a visão do Menóquio sobre a criação do mundo. Então ele diz assim: eu disse, já falando com os inquisidores, eu disse que segundo meu pensamento e crença, tudo era um caos. Isto é, terra, ar, água e fogo juntos. Aquela história da sopa primordial, né, gente? E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite e do qual surgem os vermes. E esses foram os anjos, a Santíssima Majestade,
quis que aquilo fosse Deus e os anjos, e entre todos aqueles anjos estava Deus. Ele também criado daquela massa, daquele mesmo momento, e foi feito Senhor com 4 capitães: Lúcifer, Miguel, Gabriel e Rafael. Ele tinha noção, eu acho que ele deve ter lido, gente, também livros de alquimia, porque não é possível, né, que ele tenha tirado do nada essas ideias. Então, assim, tem a história aqui da sopa primordial, que no começo tudo era um caos, e que os 4 elementos, a terra, o fogo, o ar e a água, eram Deus, né? Então, eu acredito que alguma coisa de alquimia, com certeza ele deve ter lido. Faz aqui uma menção de alguns livros que realmente ele leu, eu já vou falar para vocês. E aí depois tem mais um trechinho, que daí fala assim, ó, sobre Cristo. Não devemos nos maravilhar porque morremos, já que Deus quis que seu filho morresse. Porém, Cristo era só um homem. Gente, imagina falar em 1584 que Cristo era só um homem. Tipo, um homem como nós, né? Um simples ser humano, um simples mortal. Porém, Cristo era só um homem e todos os homens são filhos de Deus. Ou seja, ele está igualando Cristo a qualquer um de nós. Tá aqui, da mesma forma, ou melhor, da mesma natureza daquele que foi crucificado. Em consequência, Menóquio se recusava a acreditar que Cristo tivesse morrido para redimir a humanidade. Se alguém tem pecados, é preciso que faça penitência. Gente, ele não podia bater bem da cabeça. Não é possível que uma pessoa em sã consciência saísse espalhando esse tipo de pensamento. Gente, ele fala que a Virgem Maria, se ela engravidou não sendo de José, ele fala com todas as letras que a Virgem Maria era uma P-U-T-A. Sério, gente, ele fala isso assim diretamente, abertamente, para quem quisesse ouvir. E aí tem outro trechinho aqui, o que ele vai falar da igreja, que daí eu acho que é o pior para eles, né? De repente ali o que falasse de Cristo, de Deus, até pudesse meio que passar. Agora não fale da Santa Igreja. E aí ele diz o seguinte: tudo pertence à igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres. Se tem 2 campos arrendados, esses são da igreja, de tal bispo ou de tal padre. E ele segue, sabe, gente, fazendo mais acusações, né? Da igreja, dos padres, enfim, eu vou ler daí, vou lendo aqui para vocês e a gente vai entendendo melhor, tá? Aqui, gente, daí sobre mais ou menos o que ele pode ter lido, tá? Que provavelmente ele tenha lido. Cadê? Aqui. Deus possui vários filhos que ama, isto é, os cristãos, os turcos e os judeus. E a todos deu a vontade de viver dentro da própria lei, e não se sabe qual seja melhor. Mas eu disse que, tendo nascido cristão, quero continuar cristão. E se tivesse nascido turco, ia querer viver como turco. Aí perguntam para ele: o senhor acredita então, insistiu o inquisidor, que não se saiba qual seja a melhor lei? Menóquio respondeu: Senhor, eu penso que cada um acha que a sua fé seja melhor, mas não se sabe qual é a melhor. Mas porque meu avô, meu pai e os meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar que essa seja a melhor fé. Pois é, e até hoje, e sempre vai ser assim, as igrejas, as religiões, uma achando que é a certa, que é a que tem razão, que é a que sabe da existência de Deus, da existência do mundo, e as outras não prestam, as outras são erradas, as outras são do demônio, né, gente? Então, ele tinha uma visão muito aberta a respeito disso, né? E aí, aqui numa outra página que eu não vou ler para vocês, que tá aqui do lado disso daqui, essa daqui é 92, aí ali na 93,
vai falar que ele possivelmente leu o Decamerão. Uns vídeos atrás que eu fiz sobre o que eu andei lendo, eu acho que eu mostrei para vocês o Decamerão, box aquele da Nova Fronteira. E eu mencionei nesse vídeo que para mim o Decamerão, na época em que foi escrito, 1348 a 1350, eu achei ele muito avançado, com ideias super pra frentex, não como Menóquio, mas assim, dando umas boas alfinetadas também no clero, né? E aqui fala então que possivelmente o Decamerão foi lido por ele, mas que o Decamerão da época aqui do Menóquio, 1580 e poucos, era adulterado, era um Decamerão sem vários trechos, mas mesmo assim tinha ali alguma coisa que despertou, né, a reflexão do Menóquio a respeito de todas essas coisas aqui. Inclusive, ele pode ter lido também o Corão, gente, né? Ele faz aqui levanta umas questões que são bem diretas, assim, parece que bem extraídas do Corão também, tá? E aí eu separei mais um trechinho aqui, a gente já vai quase finalizando, tá, pessoal? E aí eu vou dizer pra vocês o que acontece com o pobre do Menóquio. Aqui, o inquisidor, né? Isso na primeira parte, tá? Enquanto tá rolando o processo durante os meses, que depois ele vai ficar preso por 2 anos. Aí ele é solto. Isso é parte 1, tá? Inquisidor. No princípio, esse intelecto, eles estão falando sobre a inteligência divina, inteligência cósmica, pros Rosacruzes. No princípio, esse intelecto divino teve conhecimento de todas as coisas. De onde recebeu essa informação? Da sua própria essência ou por outra via? Porque o Menóquio diz que existe um intelecto divino, que sabe de tudo. E eles querem então saber da onde que veio esse conhecimento de Deus. Aí ele vai responder o seguinte: o intelecto recebia conhecimento do caos, onde todas as coisas se encontravam confundidas. E em seguida, o caos deu ordem e compreensão a esse intelecto. Assim como nós conhecemos a terra, a água, o ar e o fogo, e aos poucos podemos distingui-los. Então, assim, a gente vê aqui que os inquisidores, eles estavam assim curiosos, eles queriam ouvir o Menóquio, eles queriam saber sobre as ideias dele, não era simplesmente, tortura e joga na fogueira e ponto. Não, eles questionavam. Às vezes ele se contradizia, mas eles sempre curiosos com relação aos pensamentos do Menóquio, tá? E aí, gente, vamos aqui mais quase indo pro final. Ele fica preso por 2 anos e ele é solto, gente. É bem triste, assim, o que acontece com ele nessa soltura, né? Nesses anos de liberdade que ele tem. Deixa eu ver se é aqui na próxima marcação, que daí eu já falo pra vocês. Vamos ver aqui. Aqui ele vai falar da astrologia, até isso! Olha só. Acredito que os homens sejam feitos de terra, porém do melhor metal que se possa encontrar. E isso porque se vê que o homem deseja os metais, sobretudo o ouro. São compostos pelos 4 elementos. Participam dos 7 planetas. Entretanto, um participa mais de um planeta que o outro, e um é mais mercurial e jovem, dependendo de ter nascido nesse ou naquele planeta. Ou seja, ele já estava ali relacionando a personalidade de uma pessoa com os astros, não é? E ele faz umas ligações bem interessantes, gente, que a gente sabe que o fogo é a representação divina, aqui dos 4 elementos, né? E ele faz umas ligações também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo também são elementos. Ele diz que o Pai é o ar, o Filho é a terra e o Espírito Santo é a água, né? Se eu não me engano, ou a água e o ar ali estão trocados, mas o Filho é a terra, porque é meio óbvio, né, gente? Afinal, o verbo se fez carne, né? E aí vamos aqui pro final, tá? Eu já vou quase concluindo aqui o vídeo com vocês. Então, essa é a última parte da primeira parte, do primeiro interrogatório. Aí diz assim:
Eles estão falando do paraíso. Gente, eles perguntam sobre tudo pro Menóquio. O Menóquio tá ali como um guru quase. Além de fantasiar sobre o paraíso, Menóquio desejava um mundo novo. Entre aspas daí, né? Meu espírito era elevado, dissera ao inquisidor, e desejava que existisse um mundo novo e um novo modo de viver, pois a igreja não vai bem e não deveria ter tanta pompa. Gente, assim, ó, esculachava, né? Então, depois dessa parte aqui, ele fica no cárcere por 2 anos. Ele é solto, ele tem que pedir perdão, ele tem que vestir uma túnica com uma cruz amarela, mostrando, né, que um dia ele foi herege, mas que se arrependeu. Então o filho dele ele tem um filho que continuou trabalhando como moleiro, alugou ali outros moinhos, e aí eles têm dinheiro, então a família dele, para tirar ele também do cárcere, tá? Gente, ele passa anos, quase 15 anos, livre. Mas vocês acham que ele aprendeu a lição? Não, gente. Uma vez livre pensador, sempre livre pensador. Ele começa a falar tudo de novo. Primeiro aos pouquinhos. Depois ele escancara de novo para quem quiser ouvir. E ele não usa túnica. Ele vai lá, ele conversa lá com padre, com bispo, pede para não usar porque aquilo atrapalha os negócios. Afinal, é um estigma que ele tem, né? Que ele tem que carregar, e os caras assim dão uma maior colher pra ele, sabe? Deixam ele, tá? Permitem, tudo bem, não... Ai, começou o barulho aqui do lado. Não usa, tá tudo certo, porque ele era muito querido. Apesar de tudo, dessas ideias loucas dele, ele era muito querido na região. Ele se dava bem com todo mundo, ele inclusive fazia trabalhos pra igreja local. Então, assim, sabe, as pessoas gostavam dele, mas ele falava mal da igreja, não esqueçamos isso. Então, gente, depois desses anos que ele fica solto, então, por voltar a falar todas essas blasfêmias dele, ele é preso de novo e até, gente, o Papa intervém na situação, né? Ele é denunciado mais uma vez, o Papa entra no esquema aqui, porque o Menóquio tá ganhando fama. E aí, deixa eu ver aqui, gente. Aí, nessa segunda parte, ele é torturado. Na primeira, não. Na primeira, eles estão só interrogando ele, querendo saber sobre as ideias dele. Só que chega um ponto que deu. Chega, Menóquio. Acabou com os teus papo furado. Então, começam a torturar ele para que ele mude aquela visão de mundo dele. O Papa intervém na situação e o que eles decidem? Fogueira. Coitado, infelizmente, aí nesse final de vida dele é 1599, Giordano Bruno também, 1600 já estava indo para a fogueira também. Então, 1599, ele tem ali a sentença, então, de ser queimado, né, gente? E, assim, foi triste também o final, porque o filho querido mais velho que cuidava dele, ajudava ele, tinha morrido, a esposa dele morreu, e restaram alguns filhos que não estavam nem aí, sabe? Tipo, deixa ele lá, tá sendo torturado, a gente tá aqui passando dificuldade financeira, ele não aprendeu a lição, então ele que fique lá e seja o que Deus quiser. E aí aconteceu isso então, né, gente? Ele foi queimado, então, aqui tem a data, eu acho direitinho, mas foi 1599, tá? E é isso, acho que abrimos muito bem o mês do Halloween com uma história real, né? Nada melhor do que o Dia das Bruxas para falar de um pagão, para falar de Inquisição, para falar de acusações de bruxaria, enfim, mas isso não aconteceu aqui, tá? Ele não foi acusado de bruxaria, de ter feito realmente pacto com o demônio. Não, é aquilo, parece que conheciam ele, sabiam que ele era um cara de bem, mas ele falava umas coisas muito inadequadas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Sentem o dedo no likeão e acompanhem os próximos vídeos nos próximos dias, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.